Jó 1:7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: vistes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra igual a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó te teme à toa? Porventura não cercastes tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das mãos dele abençoastes o seu gado que está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verá se não blasfema de ti na tua face. Ótimo. Lucas, capítulo 16, verso 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, esse que era rico, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os daí passar para cá. Disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda em algum dos mortos, ainda que este ressuscite para lhes falar. Amém. Irmãos, eu estava sentado ali louvando a Deus e realmente estava muito feliz com o louvor dessa noite. Que delícia, meu coração, enquanto eu dançava no Senhor, no Espírito ali, ao som desse louvor, eu me lembrava da semana passada, quando olhando o céu estrelado, e eu não me continha, e eu dizia ao Senhor: como pode alguém se esquecer de Ti e se deixar seduzir pelas riquezas enganosas dessa vida? É só olhar para o céu. Porque eu me lembrava de quando eu era pequeno, bem garoto, e ficava à noite olhando para o céu, e ficava pasmo de tanta beleza. Todos aqueles que eu conheci naquela época, mais velhos, praticamente já morreram, mas o céu continua o mesmo. Como se Deus dissesse: eu não mudo, passa a terra, mas eu não passo, passa o mundo, mas eu não passo. E eu louvava a Deus e eu dizia: Deus, eu quero pregar essa mensagem que o Senhor pôs no meu coração, mas eu quero pregá-la em amor. Eu não quero pregá-la com um tom bravo, eu não quero pregá-la com um tom de machucar ninguém, mas eu preciso falar, Senhor. Se eu não falar, ou se outros não falarem, as pedras vão falar um dia. Irmãos, então eu peço que prestem atenção e abram o coração em nome de Jesus, e que Deus possa ministrar realmente ao seu coração. Nós temos
uma situação interessante que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu tinha que fazer um casamento ontem. Então, na sexta-feira eu estava no interior, saí já no final da tarde, e quando eu cheguei ao posto de gasolina para abastecer e vim, eu recebi uma mensagem da noiva, dizendo que a avó do noivo havia falecido e que seria velada e sepultada no sábado, sendo que o casamento dela estava marcado para sábado às 9h15 da manhã. E que ela já tinha conseguido mudar tudo e todos, né, aqueles que prestariam serviço, a agenda do lugar que havia sido alugado, só faltava que eu também pudesse fazer o favor de mudar para hoje de manhã. E aí eu disse, claro, né, não tem nenhum problema, eu mudo para domingo de manhã. Mas, e aí eu fui hoje. E de manhã, pensando, Senhor, eu já tinha uma mensagem pronta, e Deus começou a ministrar no meu coração e disse, você vai pregar outro texto, em Eclesiastes capítulo 7, que diz, a partir do verso 1, que é melhor ir à casa onde há luto do que na casa onde há festa, porque na casa onde há luto, a gente considera o fim de todos os homens, todos morrem, e o coração do sábio fica ainda mais sábio, porque ele percebe que as riquezas que na vida a gente corre atrás são pura ilusão, e que aquilo que às vezes a gente não presta atenção, Deus e a sua justiça, é a única coisa que é certa. Então eu pedi licença aos noivos e em cima desse texto eu preguei uma mensagem que eu peço licença ao Wesley, que estava lá, para que me ouça ainda um pouquinho. E basicamente, irmãos, eu estava dizendo o seguinte, por que tantos casamentos estão falindo? Por que tantos casamentos já foram para o brejo? As estatísticas mostram que em até 4 anos, 50% dos casamentos vão a divórcio. Ainda agora, buscando a minha filha, ela me contava de uma amiga dela, que com 3 anos de casada já está separada. Faz parte desse grupo estatístico. Quantas pessoas estão ainda vivendo juntas, mas desejosas de se separar, vivendo um inferno no casamento? Por que o casamento chega nisso? E aí eu estava dizendo, no dia do casamento é tudo festa, irmãos, todo mundo é bonito, não é? Todo mundo bem vestido, passa pelo salão, faz unha, faz cabelo, maquia, os homens barbeados ou com a barba feitinha, põem a melhor roupa, os padrinhos são bonitos, e a gente olha o dia do começo. E aí no desgaste do dia a dia, as pessoas muitas vezes na primeira briga, na segunda briga, ou em qualquer briga, ou qualquer... diz, quer saber, a gente separa, pega suas coisas e vai embora, eu estou saindo de casa. Se a gente considerar o tipo de final que a gente quer, a estatística muda. E aí eu já contei aqui, conto de novo, para quem não ouviu, de Dona Cecília e seu Kyle. 2 pessoas que eu conheci assim que eu me converti, já eram bem velhos, ela professora aposentada, e ele já um senhor de idade, parecia o Papai Noel, ele era cor de rosa, barba bem branquinha, cheia, cabelo branco, e quando eu cheguei à igreja, logo ele adoeceu, e um dia eu estava esperando a escola dominical começar, ou o culto da noite, irmãos, eu sempre frequentei todos os cultos, sentado no banco, Dona Cecília chega, se assenta no banco da frente para conversar com uma senhora. Eu ouvi a conversa, não tinha como não ouvir, eu estava atrás. E ela disse, eu estou vindo do hospital. E eu cheguei lá, e ele está com aquela barba dele que é tão branquinha, toda vermelha, porque puseram remédio na boca dele, o remédio escorreu, e a barba ficou tingida. E ele vira para mim e me pergunta, Cecília, eu fui um bom marido para você? E ela respondeu, o melhor que Deus podia ter me dado. Irmãos, e foi o final, porque ele morre nesse hospital. No final ele pergunta para ela, valeu a pena a gente ficar casado esses anos todos? Quando você olha para trás, você se arrependeu ou se arrepende de ter permanecido comigo? E ela disse, não, eu não perdi tempo, eu investi, foi muito bem remunerado o meu investimento. Quando a gente olha para o final e diz, qual é o final que eu quero? Eu quero chegar no final do meu casamento com a minha esposa magoada e não me amando mais? Eu quero chegar ao final do meu casamento com o meu marido completamente magoado e desestimulado de continuar comigo? Eu quero chegar no final do meu casamento e ter olhado e dito, eu queria ter saído desse casamento lá atrás. Ou essa pessoa dizer isso? Se eu escolher o tipo de final
eu mudo a minha trajetória. Se eu quero chegar ao final e a minha esposa olhar para mim e dizer: você era o melhor marido que Deus tinha para me dar, e eu me alegro. Quando eu pensar nesse final, na hora que eu for dar uma resposta áspera, eu vou engolir essa palavra áspera. No momento que eu estiver com raiva, eu vou sair e deixar a raiva passar. No momento que eu for brigar por alguma coisa, eu vou deixar essa briga passar, porque eu vou olhar e vou dizer: eu quero chegar ao final do meu casamento casado, bem casado. Se a gente considerar o final que a gente quer ter, a gente muda tudo. Eu sei que você gosta, eu também gosto muito de doce, mas você quer diabetes? Considere. Veja alguém que é diabético e que não se cuida e que já está perdendo o pé, a perna, ficando cego. Você vai começar a comer menos doce, menos açúcar. Você vai começar a fazer exercício. Considera o final que você quer ter. É simples assim. Bom, essa foi a mensagem da manhã, foi a mensagem de casamento. Maravilhoso ponto. Daqui a pouco eu volto ao casamento, porque eu quero também colocar um testemunho do casamento hoje nessa mensagem. Nós pegamos 2 textos. No primeiro texto do Velho Testamento, nós vimos 2 pessoas absolutamente fantásticas. A primeira é Deus, o Senhor. Domingo passado eu disse que reduzir Deus a uma pessoa é falta de uma outra terminologia, de um outro termo para a gente definir Deus. Deus é indefinível, mas para que eu possa dizer aqui de Deus, é uma pessoa fantástica nesse texto. E ele reúne todos os seres espirituais diante de si. E entre os filhos de Deus, os filhos espirituais de Deus, vem Satanás, a segunda pessoa fantástica. Porque Deus pergunta: de onde vens? E ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Rodear a terra, porque todos os reinos da terra são dele. Ele disse para Jesus, quando ele mostra todos os reinos da terra, lá no Novo Testamento, ele mostra todos os reinos da terra e diz: tudo isso é meu, e a glória me pertence, eu dou a quem eu quiser. Jesus não contestou, porque é uma verdade, nesse momento. E ele diz para o Senhor: fui tomar conta do que é meu, rodeei pela terra, vi os poderosos que me obedecem, vi o povo que me segue, a riqueza da terra é minha. Fiz um balanço, fiz um inventário para apresentar diante de ti. Aí Deus dá uma cutucada e disse: tem um que não é seu, né? Vistes meu servo Jó? Homem temente a Deus, que se desvia do mal, não se deixa seduzir. Irmãos, o diabo então deu uma bela risada e disse: mas também, né? Vamos combinar. O Senhor o cercou de bens, o Senhor o enriqueceu, o Senhor deu a ele a bênção da prosperidade. Onde ele põe a mão, o Senhor abençoa. É à toa que ele te adora? Tira as coisas dele, para ver se ele vai continuar te adorando. Irmãos, aqui tem um conceito de psicologia extremamente profundo e complexo. O diabo conhece a natureza humana e diz para o homem: eu sei o que você quer riqueza e glória. Não é à toa que ele pergunta para Jesus: você quer me adorar? Eu te dou a glória de toda a terra para você, é só você se ajoelhar e me adorar. Irmão, o homem dá tudo para se enriquecer, o homem dá tudo para acumular bens, para poder desfrutar da melhor comida, da melhor cama, todos os passeios, de ter tudo favorecendo a ele. E em algum momento o homem tem um ponto em que ele se deixa vender. Essa é a natureza humana. O homem é corruptível, sim. Dá muito trabalho não se corromper. Muito trabalho não se corromper. O diabo sabe disso, isso está colocado. Vamos para o Novo Testamento. O Novo Testamento tem uma parábola de Jesus com alguns ensinamentos muito importantes ali. Muito importantes. A primeira coisa que a gente vê é que havia um homem rico e um mendigo. Um homem rico que vivia regaladamente. Um homem rico que vivia com muita folga. Um homem rico que vivia com muito poder, que tinha todos os prazeres. Ele era absolutamente poderoso. E poderoso que era, não se sentia irmão dos menos favorecidos. Invisível para ele um certo Lázaro que vivia à porta dele, olhando as migalhas que caíam
desejando não comer da comida que estava na mesa, mas comer das migalhas. E o rico não se importava com o pobre. Me lembrava muito Justo Veríssimo, personagem de Chico Anísio, um deputado, Justo Veríssimo, aquele que dizia: odeio pobre. Vocês se lembram dele? Lembro de uma esquete em que um pobre chega e diz: deputado, o senhor fez campanha na minha cidade, o senhor disse que ia acabar com a pobreza, o senhor foi eleito, a pobreza aumentou. Ele disse: mas eu vou cumprir, vou acabar com tudo que é pobre. Acabar com pobreza era acabar com os pobres. Justiça social. Irmão, ele não via Lázaro. Lázaro morreu. A Bíblia diz para nós que os cachorros vinham e lambiam as feridas de Lázaro. Ninguém cuidava. Não havia um sacerdote, um levita. Não havia um judeu temente a Deus que se compadecia daquele homem. Os cachorros se compadeciam dele e lambiam as feridas dele. Mas ele não foi tratado, e doente que não é tratado morre. Ele morreu. Mas aí, logo depois, morre o rico. E acontece algo extraordinário. Aquele mendigo foi levado por anjos à presença do Senhor, foi para o seio de Abraão, num lugar de conforto, num lugar maravilhoso. O rico foi conduzido para o inferno. Algumas traduções vão dizer Hades. Quem tem a tradução que diz Hades? Vocês se lembram de um desenho animado chamado Hércules? Vocês se lembram do Hades, aquele que é o senhor do mundo inferior, que faz assim com o dedo e uma chamazinha sai do dedo dele? E ele tem 2 demôniozinhos que o seguem. Vocês se lembram desse desenho animado? Hades é do grego, traduzido para o português é inferno. O rico foi para o inferno. E num lugar de tormento, apavorado, sofrendo muito, ele olha e ele vê Lázaro do outro lado, vivendo bem. Ele vê Abraão com ele. Ele é religioso, ele conhece Abraão. E ele diz: pai Abraão. Ele conhecia Lázaro, ele conhecia Abraão. E ele sabia que ele era judeu e que Abraão era o pai do povo judeu. Ele diz: pai Abraão. Abraão olha e diz: sim. Pede Lázaro para molhar a ponta do dedo e pôr na minha língua, porque eu estou aqui atormentado. Abraão disse: olha, não tem jeito. Tem um abismo entre nós e vós, de tal maneira que quem está aqui não vai para aí, quem está aí não vem para cá. Não tem jeito. De forma nenhuma tem jeito. Irmãos, olha que coisa interessante isso. O inferno e o céu se veem, mas não se tocam. Não se tocam. Aí ele diz assim: então pede, por favor, para que Lázaro volte e avise a minha família, para não continuar como eu fui, avarento, achando que a vida é para que a gente acumule riquezas, porque se ele voltar, eles vão se converter. E Abraão diz: olha, nem que um morto volte para falar com eles, eles vão se converter. Eles já têm os profetas. Que eles ouçam os profetas, eles têm a palavra, que eles ouçam a palavra. Irmãos, aqui tem alguma coisa para a gente aprender, e tem muita coisa para a gente aprender. Nós vivemos dias muito interessantes. Um irmão muito inteligente, muito caprichoso, muito carinhoso, assistindo pela internet a minha mensagem de domingo atrasado, eu acho, fez um comentário dizendo assim: eu preguei e disse, a situação do Brasil está ruim, está muito ruim. E vai piorar. Todos os indicadores mostram que vai piorar. Gente, se você juntar 1 com 1, você tem 2, é simples, é só olhar os indicadores e a gente vai ver que vai piorar, está piorando e vai piorar. E esse irmão carinhoso, caprichoso, interessado como ele é, ele fez um comentário dizendo: não era melhor o servo de Deus profetizar coisa boa? Fiquei feliz por um lado, né? Que ele pelo menos me considerou servo de Deus. Implicitamente, né? Eu sou servo de Deus. Fiquei triste por outro lado, porque ele talvez não tenha pensado que a teologia mostra que o profeta não fala o que agrada ao ouvinte, mas aquilo que manda o Senhor. Jesus olha para Jerusalém e diz: ah, Jerusalém, Jerusalém, quem me dera poder proteger você como as galinhas fazem com seus pintinhos, mas vocês não me ouviram. Dias virão em que vocês serão atormentados e destruídos. Ai das grávidas naquele dia.
Ai daqueles que estiverem no campo, não voltem para a cidade. Em algum momento Jesus disse: estão vendo essa obra maravilhosa, o templo? Eu digo para vocês que nenhuma pedra vai ficar. Seria de perguntar: mas o Filho de Deus não poderia abençoar? Ele estava abençoando. Quando ele diz o que vai acontecer num caráter profético, é para que as pessoas se voltem para Deus. Acaso quando Moisés vira e diz para o povo: se vocês não obedecerem ao Senhor e não andarem segundo a palavra, todas essas maldições vão acompanhar vocês e vão alcançar vocês, amaldiçoados serão no campo ou na cidade, a vossa amassadeira será vazia. Seria de perguntar também: acaso não era melhor o servo de Deus abençoar em vez de amaldiçoar? Irmãos, ao carteiro não compete definir o que está escrito na carta, apenas entregá-la. O meu compromisso é com a palavra de Deus e com a verdade. O problema não é a riqueza. A Bíblia diz para nós que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. O problema do rico aqui nessa parábola é que ele amava o dinheiro, então ele não via os pobres. Sabe qual é o maior problema do Brasil nesse momento? Os poderosos, os que chegaram ao judiciário, os que chegaram ao legislativo, os que chegaram no executivo, não amam os pobres desse país, não amam o povo desse país. As pessoas estão morrendo. Ainda um dia desse, um empresário diante do ministro e de um governador deu um tiro na cabeça, para mostrar como está andando tudo isso. A economia informal está cada vez maior, o desemprego está cada vez maior, as pessoas não estão pagando as suas contas, cada vez se compra menos, se paga mais. E vem um dado que diz que os primeiros 6 meses desse ano, nós tivemos o maior número de carteiras assinadas. Eu não sei que assinatura é essa, não dá para acreditar. O INPE divulgou nessa semana passada que nós tivemos o maior desmatamento dos últimos tempos, quase 1000 vezes 1000 quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia. Essa semana, 2 caciques foram assassinados por garimpeiros que entraram na terra dos índios. Brumadinho está aí gritando, fez 6 meses. Mariana, muito mais. Os pobres estão cada vez mais longe dos ricos. Os poderosos estão mexendo os seus pauzinhos. Sabe por quê? Porque ninguém considera o seu final. Os ricos e os Lázaros vão morrer. Os poderosos desse mundo estão se esquecendo de que eles também estão envelhecendo, de que eles também vão morrer. Não temem a Deus. Estão juntando, como a sanguessuga que tem 2 filhas que diz dá, dá e dá. Sabe, me dói quando eu leio aqui e vejo que Abraão diz: não adianta voltar morto para falar para eles, eles têm a palavra, se não acreditarem na palavra, mas como acreditarão se não há quem pregue? Sabe o que nós vimos a maior liderança evangélica desse país fazer? Babar ovo para os poderosos. Nós temos visto pastores se tornando deputados, vereadores, querendo ser ministros. Nós temos visto uma puxação de saco, uma defesa de políticos, mas ninguém fala para eles: parem de roubar, se lembrem dos pobres, se lembrem daqueles que são miseráveis. Como pode alguém que ganha 100 mil, 30 mil reais legislar para alguém se aposentar com menos de R$1.000? Como pode alguém que se aposenta com 30 anos legislar para que outras pessoas se aposentem com 70? É imoral, vai contra a cruz de Cristo. Não há quem abra os olhos deles, não há quem chegue lá e diga: vocês estão pecando, mas vocês vão morrer e existe um inferno. Deus está dizendo: os poderosos desse mundo não escaparão. Deus está vendo. Vocês podem até manipular a justiça, vocês podem manipular processos, vocês podem esconder, vocês podem prender, vocês podem matar, mas vocês só matam o corpo, porque só há um que mata o corpo, faz perecer no inferno a alma, e esse é o nosso Deus. Irmãos, aleluia, glória a Deus, glória a Deus.
Está faltando homens e mulheres de Deus que preguem essa palavra e digam: ponham o pé no freio, parem com o pecado, se lembrem dos pobres. Eu gosto muito de Gálatas, é uma das minhas cartas favoritas. Talvez porque o professor no seminário que me ensinou Gálatas era um homem de Deus de verdade. Pastor Marcos, já falecido, e em Gálatas, o nosso irmão Paulo diz assim: depois de 14 anos da minha experiência com Deus, subi a Jerusalém para encontrar as colunas da igreja. Encontrei, eles me estenderam a mão, entendendo que o evangelho que eu pregava era o evangelho para os gentios, e disseram para mim: pregue aos gentios, somente não se esqueça dos pobres. Irmãos, a liderança brasileira e a liderança evangélica brasileira se esqueceu dos pobres. Se aliaram. Não tem ninguém se lembrando dos aposentados que não tem dinheiro para pagar o aluguel e a comida. Não tem ninguém se lembrando das crianças que não têm remédio. Não tem ninguém se preocupando com o desemprego. Não tem ninguém se preocupando. E a pobreza vai aumentar, e a dor vai aumentar, e os Lázaros estarão se multiplicando. E antes que alguém mande uma mensagem para mim, dizendo: não seria melhor o servo de Deus profetizar coisas boas? Bateram na cara do Jeremias e disseram: você só profetiza coisa ruim? Profetiza coisa boa a meu respeito. Me joga uma praga, faça um buraco e joga o Jeremias lá dentro, fica lá 2 anos. Só que depois de algum tempo, a profecia de Jeremias se cumpriu. Eu quero falar para quem está me ouvindo aqui, quem está me ouvindo pela internet, em nome de Jesus: Deus está vendo o que vocês estão fazendo. Deus está vendo os políticos, os juízes. Deus está vendo os policiais corruptos. Deus está vendo a liderança evangélica puxa-saco que está fazendo isso. Eu estou falando em nome de Jesus. O inferno está preparado para vocês. Se arrependam em nome de Jesus. Se lembrem do povo, se lembrem dos pobres. Eles estão morrendo e o sangue deles está na mão de vocês. Mas está na sua mão também, que não ora, que não busca de Deus uma direção e que puxa saco de poderosos. Você também tem sangue na sua mão, porque você é responsável por levar a palavra de justiça e de denunciar o pecado onde ele estiver. Pecado não é apenas alguém que adultera, pecado é quem rouba do pobre, pecado é quem aumenta a miséria, pecado é quem destrói essa terra. Então, com todo o amor, eu quero te falar em nome de Jesus: se arrependa, porque essa palavra que eu creio, eu não sei se você crê, de verdade, mostra para nós que tem um inferno de tormentos, mas tem o seio de Abraão. Eu não tenho nenhum medo da morte, eu amo a morte. E um dia eu disse para uma terapeuta com quem eu me tratava, e eu dizia para ela: eu acho que a morte deve ser uma mulher muito bonita. Ela disse: por quê? Eu falei: porque quando eu encontrar com ela, ela vai me seduzir, eu vou com ela, não vai ter jeito. Talvez para uma moça seja um homem muito bonito, porque eu sei que o dia que o anjo da morte vier, a coroa da glória me está reservada desde agora, porque o meu Senhor me disse isso, e eu creio nele. E falando de riqueza, irmãos, pastor, mas igreja não tem que mexer com dinheiro. Está aqui. O problema desse homem não é que ele era rico, o problema é que ele era avarento. Produzir riqueza é obrigação nossa. Quando você tem um comércio e ele prospera, você contrata gente para trabalhar com você. Quando muita gente trabalha, recolhe muitos impostos, a gente tem hospital, ambulância, escola, quartéis bem aparelhados. A gente prospera como nação, como povo, é sempre tão bom. A riqueza não é o problema. A riqueza, a gente deve servir a Deus com ela. Quando o homem diz: se você ouvir uma mensagem como essa, nunca mais você dá dinheiro na igreja. Desculpe, você está ouvindo
um ensino enganador. A palavra de Deus diz que a gente deve ofertar o melhor ao Senhor. Ninguém compareça diante do Senhor de mãos vazias. O dízimo pertence ao Senhor, o desafio, a oferta faz parte. O que nós não podemos ter é um coração avarento. Quando nós investimos em Deus, dizendo: Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou pertence a Ti, sou teu inquilino na vida. Deus te abençoa, abençoa, abençoa. Olha o que o próprio diabo disse para Deus: acaso não cercastes Jó de todos os bens? Jó não era avarento, o diabo tocou. E quando a mulher de Jó vira para Jó e diz assim: Deus tirou tudo de você, amaldiçoa Deus e morre. Ele diz: falas como uma louca, mulher. Recebi de Deus o bem, não receberei o mal. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor. Se eu estou rico, glória a Deus. Se eu estou pobre, glória a Deus. Eu sou de Deus. Meu irmão e minha irmã, ouse acreditar no Senhor, mas não deixe o seu coração ficar avarento. Não deixe. E não deixe o seu coração se fechar para os irmãos mais pobres. E não se alie aos poderosos desse mundo, porque eles darão conta de toda a injustiça que eles estão fazendo. Queira ser rico e poderoso no Senhor, para fazer justiça na terra, porque Deus se agrada da justiça. Ele é o príncipe da paz, o sol da justiça. Fique de pé em nome de Jesus.